10 pratos nascidos da escassez. A história que nenhum restaurante conta. Você já sentou numa mesa de restaurante, olhou para um prato bonito, bem montado, com aquele preço que faz a gente respirar fundo antes de pedir e pensou: de onde veio isso? Não a receita, a história de verdade. Porque existe uma história que os restaurantes não contam, que os menus não revelam, que fica escondida atrás do nome bonito, da apresentação caprichada e da descrição poética que o garçom recita de cor. A verdade é que alguns dos pratos mais admirados, mais desejados e mais caros do mundo nasceram no lugar mais improvável que você poderia imaginar. Nasceram da fome, da guerra, da sobra, do desespero de gente que não tinha escolha e precisava criar algo do nada para sobreviver mais um dia. Pensa comigo, quando você não tem nada, quando a geladeira está vazia, quando o dinheiro acabou e ainda assim precisa colocar comida na mesa, o que você faz? Você improvisa. Você combina o que sobrou. Você descobre sabores que jamais descobriria se tivesse tudo à disposição. Foi exatamente isso que aconteceu com cada prato desta lista. Gente comum, sem cozinha equipada, sem ingredientes nobres, sem nenhum chefe orientando, criou receitas que atravessaram séculos, cruzaram fronteiras e hoje aparecem nos cardápios dos restaurantes mais badalados do planeta. E o mais irônico, muitas vezes quem criou nem sabia que estava inventando algo que o mundo inteiro iria querer um dia. O que você vai descobrir aqui não é só gastronomia. É história humana com sabor. É resistência servida num prato. É a prova de que a necessidade não apenas cria, ela transforma. E quando você terminar de assistir este vídeo, tenho certeza de que a forma como você olha para a comida nunca vai ser a mesma. Vamos começar. Do menos surpreendente ao mais improvável. Porque o 10º prato desta lista vai te deixar sem resposta. Prato 1. Feijoada. A sobra que virou símbolo nacional. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você pensa em comida brasileira, qual é o primeiro prato que vem à cabeça? Pode apostar que a feijoada está no topo da lista de quase todo mundo. É o prato do fim de semana, da reunião de família, do restaurante que enche na sexta-feira. É o prato que o Brasil apresenta ao mundo com orgulho, como se fosse uma obra de arte culinária, um patrimônio cultural que atravessou gerações. E é mesmo. Só que a história por trás disso é muito mais pesada do que qualquer restaurante vai te contar. A versão que a maioria das pessoas conhece é bonita e simples. Escravizados no Brasil colonial, pegaram as sobras de carne que os senhores não queriam, misturaram com feijão preto e criaram a feijoada. Os pés, as orelhas, o rabo, o focinho, as partes que eram descartadas ou jogadas fora porque ninguém considerava dignas de uma mesa nobre. E com isso, criaram um dos pratos mais amados do país. Essa versão tem uma força emocional enorme. E faz sentido porque ela fala de criatividade nascida da humilhação, de sabor construído dentro de uma das situações mais desumanas que a história registra. Mas aqui está o detalhe que pouca gente conhece. Historiadores da gastronomia brasileira apontam que a feijoada, como a conhecemos hoje, provavelmente não surgiu exatamente dessa forma. Registros históricos mostram que pratos à base de feijão cozido com carnes já existiam em Portugal muito antes da colonização do Brasil. O cozido português, por exemplo, usava essa mesma lógica de reunir numa panela tudo o que estava disponível, independente do corte ou da nobreza do ingrediente. O que aconteceu no Brasil foi algo ainda mais interessante. A receita foi se formando ao longo do tempo, misturando influências portuguesas, africanas e indígenas, num processo lento e coletivo que nenhuma pessoa inventou sozinha. A feijoada é o resultado de séculos de adaptação, de gente que pegou o que tinha, que pegou o que sobrou e foi construindo um sabor que hoje é inconfundível. E sabe qual é a parte mais marcante de tudo isso?
As peças que os senhores desprezavam, que eram vistas como refúgio, como o que não prestava para uma mesa de respeito, essas partes viraram o coração do prato. O que era descarte virou tradição. O que era humilhação virou celebração. Hoje, a feijoada aparece em restaurantes de alto padrão em São Paulo, no Rio, em Lisboa, em Paris. É servida com farofa artesanal, couve refogada no alho e laranja fatiada. Tem chefe que cobra caro por uma versão reimaginada, com ingredientes especiais. E no fundo, tudo começou com o que ninguém queria. Prato 2. Ramen, o filho da destruição que conquistou o mundo. Se existe um prato que representa a capacidade humana de se reconstruir do zero, esse prato é o ramen. Hoje ele é febre mundial. Tem fila na porta de restaurantes em Tóquio, Nova York, São Paulo e Londres. Tem versões com trufas, com wagyu, com ingredientes que transformam uma tigela de macarrão num prato de alta gastronomia. Influenciadores de comida viajam para o Japão especificamente para fotografar e provar o ramen de determinados chefes, que ficaram famosos por uma única receita de caldo. Mas volta com a gente para o Japão de 1945. O país acabou de sair da Segunda Guerra Mundial completamente destruído. As cidades estavam em ruínas, a economia havia colapsado. A produção de alimentos era insuficiente para alimentar toda a população, e a fome era uma realidade concreta para milhões de pessoas. O governo americano, que ocupava o Japão no pós-guerra, proibiu inclusive o comércio de rua de alimentos, numa tentativa de controlar a distribuição do pouco que existia. Foi dentro desse cenário de escassez absoluta que o ramen ressurgiu. Ressurgiu porque o macarrão de origem chinesa já existia no Japão antes da guerra, vendido por imigrantes em pequenos estabelecimentos. Mas foi no caos do pós-guerra que ele se transformou em algo diferente. Vendedores ambulantes que operavam na ilegalidade, fugindo da fiscalização, começaram a preparar o macarrão com o que conseguiam. Caldo de ossos, restos de carne, legumes baratos, temperado com o que estivesse disponível. Não havia receita, havia necessidade. E aqui está o detalhe que muda tudo. Em 1958, um homem chamado Momofuku Ando, depois de observar filas imensas de pessoas esperando por uma tigela de ramen num frio cortante, decidiu que precisava resolver um problema. Ele queria criar uma versão do ramen que qualquer pessoa pudesse preparar em casa, de forma rápida e barata, sem depender de um caldo que levava horas para ficar pronto. Depois de meses de tentativas no laboratório improvisado, que montou no quintal da sua casa, Ando criou o macarrão instantâneo, o ramen de pacote. Aquele que alimentou gerações de estudantes universitários, de trabalhadores sem tempo, de pessoas que precisavam de uma refeição quente com o mínimo de recursos possível. O que nasceu da destruição de um país inteiro se tornou o alimento industrializado mais consumido do planeta. Mais de 100 bilhões de porções de macarrão instantâneo são consumidas por ano no mundo inteiro. E tudo começou porque um povo destruído precisava comer. O próximo prato também nasceu longe de qualquer cozinha equipada. Nasceu no meio de campos abertos, com vento, frio e sem nenhum ingrediente que você encontraria num mercado sofisticado. E é exatamente por isso que ele chegou até hoje praticamente intocado. Prato 3. Cassiu e Pepe. A receita dos homens que não podiam parar. Tem pratos que nascem em cozinhas. E tem pratos que nascem no caminho. O Cassio e Pepe é um deles. E para entender por que essa massa italiana de 3 ingredientes se tornou uma das receitas mais estudadas, mais debatidas e mais respeitadas da gastronomia mundial, você precisa voltar no tempo e imaginar uma vida que pouquíssimas pessoas vivem hoje. Imagine homens que passavam meses longe de casa.
Pastores que saíam das regiões montanhosas do interior da Itália, especialmente do Lácio e da Sardenha, e caminhavam por semanas conduzindo seus rebanhos de ovelhas por estradas de terra, dormindo ao ar livre, enfrentando frio intenso à noite e calor durante o dia. Sem restaurante, sem mercado, sem geladeira, sem fogão de verdade. Eles precisavam carregar consigo tudo o que iam comer durante a jornada inteira. E o que um pastor do século XVIII podia carregar que não estragasse, que fosse leve, que durasse semanas sem refrigeração? 3 coisas: massa seca, queijo curado de pecorino, que é o queijo produzido com leite das próprias ovelhas do rebanho, duro, seco e com sabor intenso. E pimenta do reino inteira, que além de temperar, tinha uma função prática importantíssima. Ajudava a aquecer o corpo por dentro durante as noites frias nas montanhas. Não havia molho de tomate, não havia manteiga, não havia azeite. Havia apenas esses 3 elementos e a habilidade de transformá-los em algo que alimentasse e sustentasse um homem por horas de trabalho físico intenso. A técnica que eles desenvolveram é o que torna o Cassio e Pepe tão fascinante até hoje. A água do cozimento da massa, rica em amido, era usada para dissolver o queijo ralado e criar uma espécie de creme denso, envolvente, que grudava em cada fio de macarrão sem precisar de gordura adicional. A pimenta era tostada diretamente na frigideira para liberar seus óleos e intensificar o sabor. Simples na lista de ingredientes. Extremamente difícil de executar com perfeição. E é exatamente essa dificuldade que faz chefes experientes ao redor do mundo perderem o sono tentando acertar o Cassio e Pepe, porque não tem onde esconder o erro, não tem molho elaborado para cobrir o que deu errado. São 3 ingredientes, e ponto. Ou você domina a técnica, ou o prato falha. Hoje o Cassio e Pepe aparece nos menus de restaurantes italianos em Roma, com preços que fariam os pastores que o inventaram não acreditar. Chefes com estrelas Michelin debatem publicamente qual é a proporção correta de queijo, qual é o ponto exato da pimenta, qual é a massa ideal para a receita. Toda essa sofisticação, toda essa discussão técnica, todo esse prestígio nasceu porque homens simples precisavam comer durante uma longa caminhada e só tinham 3 coisas dentro da mochila. E por falar em ingredientes que ninguém queria, o próximo prato vai te surpreender de um jeito diferente. Porque ele não nasceu da pobreza de quem não tinha acesso a nada. Ele nasceu do preconceito de quem achava que certo ingrediente era tão inferior que nem merecia estar numa mesa de gente respeitável. Prato 4. Lobster Roll, quando a lagosta era comida de preso e de pobre. Existe uma inversão de valores na história da gastronomia que é tão absurda, tão difícil de acreditar, que quando você ouve pela primeira vez, parece mentira. A lagosta, hoje um dos ingredientes mais caros e mais desejados dos cardápios ao redor do mundo, já foi considerada comida de pobre. Não apenas comida de pobre, comida de gente tão à margem da sociedade que servi-la para alguém era quase um insulto. Para entender isso, você precisa ir até a costa nordeste dos Estados Unidos, nos séculos 17 e 18. Naquela época, a lagosta era tão abundante nas águas do Atlântico Norte que chegava a ser varrida para a praia pelas ondas em quantidades enormes. As praias ficavam cobertas de lagostas, e o que era abundante demais não tinha valor nenhum. Os colonizadores usavam lagosta como adubo para fertilizar os campos. Serviam como ração para animais. E alimentavam com ela as pessoas que não tinham escolha sobre o que comer. Os prisioneiros nas cadeias, os servos, os trabalhadores mais pobres das colônias. Conta a história que em Massachusetts havia leis que limitavam quantas vezes por semana os empregadores podiam servir lagosta para seus empregados, porque servir todos os dias era considerado desumano. Desumano. Lagosta.
Essa mesma lagosta que hoje aparece num restaurante à beira-mar, com um preço que faz a gente pensar duas vezes antes de pedir. A virada começou lentamente no século XIX, quando as ferrovias americanas se expandiram pelo país e os restaurantes nos trens precisavam de algo para servir aos passageiros do interior que nunca haviam visto o fruto do mar. Esses passageiros não sabiam que a lagosta tinha má reputação na costa. Para eles, era novidade, era exótico, era diferente e passou a ser desejado. O lobster roll, como o conhecemos hoje, a lagosta cozida misturada com um toque de maionese e servida dentro de um pão de cachorro-quente levemente tostado, surgiu no estado de Connecticut por volta da década de 1920. Uma versão simples, prática, barata. Um lanche de trabalhador portuário que queria aproveitar o que o mar oferecia sem complicação. Hoje, um lobster roll bem feito em Maine, em Boston ou em Nova York custa entre 20 e 50 dólares. Em restaurantes sofisticados com lagosta inteira e apresentação elaborada, o preço vai muito além disso. E o detalhe que fica: a lagosta nunca mudou. O animal é o mesmo, o sabor é o mesmo. O que mudou foi a percepção das pessoas sobre o que ela representava. Isso diz muito mais sobre nós do que sobre a lagosta. O próximo prato tem uma origem ainda mais dramática, porque ele não nasceu da abundância que ninguém queria. Ele nasceu dentro de uma guerra, numa cidade sitiada, com gente desesperada tentando sobreviver mais alguns dias. E o que saiu desse desespero foi uma receita que a França inteira adotou como sua. Prato 5. Cassoulet. A panela do desespero, que virou orgulho francês. Há pratos que carregam dentro deles o peso de um momento histórico tão intenso que é quase impossível comê-los sem sentir algo diferente quando você conhece a história. O cassoulet é um desses pratos. Para entender o que ele representa, você precisa ir até o sul da França, numa pequena cidade chamada Castelnaudary, no ano de 1355. A Europa estava mergulhada na Guerra dos 100 Anos, o conflito brutal entre França e Inglaterra que durou gerações e deixou um rastro de destruição por todo o continente. As tropas inglesas cercaram Castelnaudary, cortaram o acesso a suprimentos e deixaram a população e os soldados franceses ilhados, sem comida suficiente, sem perspectiva de reforços chegando a tempo. A cidade estava à beira do colapso. Foi nesse momento que os habitantes fizeram o que pessoas desesperadas fazem quando não há mais opção. Reuniram absolutamente tudo o que ainda havia disponível. Feijão branco que ainda restava nas despensas. Pedaços de carne de porco que ninguém havia consumido, porque eram os cortes menos nobres. Linguiças que sobravam. Pato que ainda havia sido preservado. Tudo foi jogado dentro de uma panela grande, cozido lentamente e distribuído entre os soldados e os moradores que precisavam de forças para resistir ao cerco. A história conta que aquela refeição foi o que deu aos soldados franceses energia suficiente para reagir. Eles saíram do cerco e conseguiram repelir os ingleses. Uma panela de sobras que mudou o resultado de uma batalha. Com o tempo, a receita foi sendo aprimorada. O feijão branco ganhou mais atenção no preparo. As carnes foram escolhidas com mais cuidado. O tempo longo de cozimento, que inicialmente era uma necessidade porque precisava amaciar cortes duros e difíceis, virou a marca registrada do prato. Hoje, o cassoulet leva horas dentro do forno, numa panela de barro específica que carrega o nome da própria cidade onde tudo começou. E aqui está o detalhe que transforma tudo. A discussão sobre a receita autêntica do cassoulet é tão séria na França que existe uma confraria oficial, fundada em 1956, dedicada exclusivamente a proteger e preservar a receita original.
Os membros se reúnem, debatem ingredientes, proporções e técnicas com uma seriedade que você reservaria para assuntos de Estado. Tudo isso em torno de um prato que nasceu porque uma cidade estava sitiada e as pessoas precisavam comer o que sobrasse antes de morrer de fome. A França transformou o desespero em patrimônio cultural e fez isso com uma elegância que só os franceses conseguem. O próximo prato tem uma história igualmente poderosa, mas com uma diferença fundamental. Ele não nasceu na Europa. Nasceu aqui, no Brasil, dentro de uma realidade que muita gente prefere não lembrar. E é justamente por isso que ele precisa ser contado. Prato 6. Pão de queijo. A engenhosidade que nasceu onde ninguém enxergava. Tem histórias que a gente carrega no corpo sem saber, que estão na memória afetiva, no cheiro da cozinha da avó, no lanche da escola, no café da manhã de domingo. O pão de queijo é uma dessas histórias. Ele é provavelmente o alimento brasileiro mais consumido no dia a dia. Está nas padarias, nos aeroportos, nos supermercados, nas lanchonetes de beira de estrada. Virou produto de exportação, faz sucesso fora do Brasil e já apareceu em menus de restaurantes brasileiros espalhados pelo mundo. É pequeno, simples e tem aquele poder raro de fazer qualquer pessoa se sentir em casa. Mas a história de onde ele veio é muito maior do que o tamanho que ele tem. Para entender o pão de queijo, você precisa ir para Minas Gerais, no século XVIII, no auge do ciclo do ouro. Naquela época, a região era o centro econômico do Brasil colonial, e o trabalho nas minas era feito em grande parte por pessoas escravizadas trazidas do continente africano. Eram elas que também trabalhavam nas cozinhas das casas grandes, nas fazendas e nos engenhos, preparando a alimentação de todos. E aqui está o ponto central de tudo. A farinha de trigo era um ingrediente importado, caro e inacessível para a maior parte da população. Não havia trigo cultivado em quantidade suficiente no Brasil. O que havia em abundância era a mandioca, cultivada pelos indígenas há séculos e que se adaptou ao solo brasileiro de forma extraordinária. Da mandioca extraía-se o polvilho, um amido seco, fino, quase sem sabor sozinho. As mulheres que trabalhavam nessas cozinhas, sem acesso à farinha de trigo, sem os ingredientes que as receitas europeias exigiam, precisavam criar alternativas com o que estava disponível. Elas pegaram o polvilho, misturaram com o queijo curado que era produzido nas fazendas mineiras, adicionaram ovos e um pouco de gordura e criaram uma massa que, ao sair do forno, tinha uma casca levemente crocante por fora e um interior macio, elástico, completamente diferente de qualquer coisa que existia na culinária europeia. Não era uma substituição da farinha de trigo. Era algo novo, algo original. Algo que só poderia ter nascido naquele lugar, naquelas mãos, naquelas circunstâncias. E o detalhe que completa essa história: o polvilho azedo, que é o polvilho fermentado e que dá ao pão de queijo aquele sabor levemente ácido e aquela textura característica, era obtido de um processo de fermentação natural que as próprias cozinheiras controlavam. Um conhecimento técnico sofisticado, passado de geração em geração, dentro de uma condição de vida que negava a essas mulheres praticamente tudo. Elas não tinham liberdade, não tinham reconhecimento, não tinham nem nome nos registros históricos da época, mas tinham conhecimento. E esse conhecimento atravessou séculos e chegou até hoje em cada pão de queijo que sai quentinho do forno. Na próxima vez que você morder um, vai saber de onde ele veio de verdade. O próximo prato também nasceu do trabalho de gente que o mundo preferia não ver. Mas a história dele aconteceu do outro lado do Atlântico, numa Europa que estava passando por uma transformação que mudaria para sempre a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e comiam. Prato 7. Fish and Chips, o combustível da Revolução Industrial.
Existe um prato que alimentou literalmente uma revolução. Não uma revolução de ideias ou de política. Uma revolução de ferro, carvão, fumaça e trabalho exaustivo que transformou o mundo moderno do jeito que você conhece hoje. O Fish and Chips é esse prato. Para entender o que ele representa, você precisa imaginar a Inglaterra do século XIX. As cidades estavam crescendo de forma desenfreada. Fábricas surgiam em cada esquina. Milhões de pessoas deixaram o campo e foram trabalhar nas indústrias de Manchester, Birmingham e Londres em turnos que duravam 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Mulheres, homens e crianças, todos dentro de galpões escuros, quentes, barulhentos, realizando trabalho repetitivo e fisicamente devastador. Essas pessoas precisavam comer, e precisavam comer rápido, barato e com energia suficiente para aguentar mais horas de trabalho pesado. O problema era que as cidades não tinham infraestrutura para alimentar tanta gente ao mesmo tempo. As habitações operárias eram pequenas e superlotadas, sem cozinha adequada. Não havia tempo para preparar refeições elaboradas. Não havia dinheiro para ingredientes caros. Foi dentro desse contexto que duas tradições culinárias se encontraram nas ruas das cidades inglesas e criaram algo novo. Os imigrantes judeus, de origem sefardita, que haviam chegado à Inglaterra vindos de Portugal e da Espanha, traziam o costume de fritar peixe em azeite e consumi-lo frio, uma prática que permitia preparar o alimento com antecedência e vendê-lo ao longo do dia sem necessidade de reaquecimento. Era prático, durava horas e era barato porque usava os cortes de peixe menos nobres, especialmente o bacalhau e o linguado, que eram abundantes nos mares ao redor das Ilhas Britânicas. Por outro lado, os trabalhadores pobres do norte da Inglaterra já tinham o hábito de fritar batatas cortadas em tiras finas numa gordura quente, uma técnica simples que transformava um ingrediente extremamente barato num alimento calórico e satisfatório. Quando esses dois elementos se juntaram nas ruas e nos mercados populares das cidades industriais inglesas, entre as décadas de 1850 e 1860, nasceu o Fish and Chips. Peixe frito empanado, batata frita, embrulhados num papel de jornal para manter o calor e vendidos nas esquinas por um preço que qualquer trabalhador conseguia pagar com o que ganhava num dia de fábrica. O papel de jornal não era detalhe estético, era solução prática. Mantinha o calor, absorvia o excesso de gordura e ainda servia como embalagem descartável numa época em que ninguém pensava em embalagem. E aqui está o número que coloca tudo em perspectiva. No início do século XX, havia mais de 35 mil estabelecimentos de fish and chips espalhados pela Inglaterra. Era a rede de alimentação mais distribuída do país, muito antes de qualquer conceito moderno de fast food existir. Durante a Segunda Guerra Mundial, o fish and chips foi um dos únicos alimentos que o governo britânico decidiu não racionar, porque entendia que manter esse prato acessível era fundamental para o moral da população civil. Um prato de rua criado por imigrantes para alimentar trabalhadores exaustos se tornou símbolo nacional de um país inteiro. O próximo prato tem uma origem igualmente humilde, mas nasceu numa praia, não numa fábrica. Nasceu nas mãos de pescadores que precisavam resolver um problema muito simples: o que fazer com o peixe que não conseguiam vender antes que o sol do dia seguinte chegasse. Prato 8. Ceviche, o que nasce quando o peixe não pode esperar. Tem soluções que são tão elegantes, tão precisas, que parecem ter sido pensadas por alguém com muito tempo e muito conhecimento disponível. O ceviche é o oposto disso. Ele nasceu de uma urgência, de uma corrida contra o tempo, de gente que precisava resolver um problema agora, ou perder tudo. Para entender a origem do ceviche, você precisa ir até a costa do Peru, muito antes de qualquer conquista europeia chegar por ali.
Os povos que viviam às margens do Oceano Pacífico, especialmente as civilizações que habitaram o litoral peruano há mais de 2000 anos, tinham a pesca como atividade central da sua sobrevivência. O mar era generoso, mas o clima era implacável. E o problema era sempre o mesmo. O peixe que não era consumido no mesmo dia em que era pescado começava a estragar. Não havia refrigeração. Não havia forma de transportar o excedente para regiões distantes sem que ele se perdesse no caminho. Cada dia de pesca trazia o mesmo desafio: usar tudo antes que o tempo tornasse aquilo incomível. Foi observando a natureza que esses povos encontraram a solução. Eles perceberam que determinados sucos ácidos, especialmente o suco extraído de frutas que cresciam na região, tinham a capacidade de transformar a textura do peixe cru de uma forma parecida com o que o calor faz durante o cozimento. O processo que hoje a ciência chama de desnaturação das proteínas, que é exatamente o que acontece quando o ácido do limão entra em contato com a carne do peixe e altera sua estrutura molecular, era algo que esses pescadores conheciam na prática sem precisar de nenhum laboratório para explicar. Eles marinavam o peixe fresco no suco ácido, adicionavam pimenta, que era cultivada na região há milênios, sal obtido da evaporação da água do mar e consumiam o resultado imediatamente. Não era sofisticação, era inteligência nascida da necessidade de não desperdiçar. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, 2 ingredientes novos entraram na equação e transformaram o ceviche no prato que conhecemos hoje. O limão, trazido pelos colonizadores europeus, substituiu as frutas ácidas locais com uma eficiência muito maior. E a cebola, também introduzida pelos espanhóis, adicionou uma camada de sabor que o prato original não tinha. O encontro entre o conhecimento milenar dos pescadores peruanos e os ingredientes que chegaram com a colonização criou algo que nenhum dos dois lados teria criado sozinho. E o detalhe técnico que pouquíssimas pessoas conhecem: o líquido que sobra depois que o peixe é marinado no limão com os temperos, que os peruanos chamam de leche de tigre ou leite de tigre, é hoje considerado um dos elementos mais sofisticados da gastronomia peruana. Chefes de restaurantes premiados ao redor do mundo usam a leche de tigre como base para drinks, como molho, como elemento de finalização de pratos elaborados. O descarte virou iguaria. O que sobrava no fundo do prato virou o ponto mais valorizado da receita. Hoje o Peru defende o ceviche com uma intensidade que vai muito além da gastronomia. É questão de identidade nacional. O país registrou o prato como patrimônio cultural imaterial, e qualquer tentativa de outros países de reivindicar a origem do ceviche é respondida com uma seriedade que você raramente vê em debates culinários. Tudo isso por um prato que nasceu porque um pescador não queria que o peixe estragasse antes do amanhecer. O próximo prato saiu de um contexto completamente diferente. Saiu das planícies abertas da Europa Central, de homens que passavam meses conduzindo rebanhos pelas estradas e precisavam de algo que aquecesse o corpo e sustentasse a jornada. Um prato que se tornou o símbolo de um país inteiro e que carrega dentro dele séculos de história húngara. Prato 9. Goulash, a sopa dos boiadeiros que virou alma de um país. Existem pratos que são maiores do que a receita, que carregam dentro deles a identidade de um povo inteiro, a memória de uma terra, o peso de uma história que não cabe num cardápio. O goulash é um desses pratos. E a história de como uma sopa simples de boiadeiros se transformou no símbolo nacional da Hungria é uma das mais fascinantes de toda a gastronomia europeia. Para entender o goulash, você precisa conhecer os Magyar, os pastores nômades que habitavam as grandes planícies húngaras, conhecidas como Puszta, por volta do século IX. Esses homens passavam meses longe de qualquer cidade,
conduzindo enormes rebanhos de gado pelos campos abertos da Europa Central, enfrentando invernos brutais, ventos cortantes e distâncias que hoje pareceriam impossíveis a pé. Eles precisavam de um alimento que fosse ao mesmo tempo resistente e prático, que pudesse ser preparado em qualquer lugar, com um mínimo de equipamento e que fornecesse energia suficiente para dias inteiros de trabalho físico pesado. A solução que encontraram era quase perfeita na sua simplicidade. Eles cozinhavam a carne do próprio gado que conduziam, cortada em pedaços, com cebola e temperada com uma especiaria vermelha que os húngaros cultivavam em abundância, o páprica. Depois de cozido por horas, até a carne ficar completamente desmanchada e o caldo bem reduzido, o ensopado era espalhado em camadas finas sobre pedras planas e deixado para secar ao sol. O resultado era uma espécie de carne seca e concentrada, leve o suficiente para ser carregada nas bolsas de couro dos boiadeiros durante semanas. Quando precisavam comer, simplesmente jogavam os pedaços secos numa panela com água quente e deixavam reidratar. Em minutos, tinham uma sopa quente, densa e nutritiva, preparada em plena planície aberta, sem nenhuma infraestrutura de cozinha. Era comida de estrada, comida de sobrevivência, comida de homens que não tinham tempo nem condições de parar para cozinhar do zero a cada refeição. O nome goulash vem da palavra húngara gulyás, que significa, literalmente, boiadeiro. O prato era chamado pelo nome dos homens que o criaram, e isso, por si só, já diz muito sobre a relação que a cultura húngara tem com essa receita. A virada histórica aconteceu no século XVIII e XIX, quando a Hungria estava dentro do Império Austro-Húngaro e enfrentava uma crescente pressão cultural e política por parte da Áustria. Nesse contexto de afirmação da identidade nacional, os húngaros precisavam de símbolos que representassem quem eles eram e de onde vinham. O goulash, com sua origem nas planícies, no trabalho duro, na cultura pastoril que era essencialmente húngara, foi adotado como símbolo dessa identidade. O prato, que era comida de boiadeiro analfabeto, passou a ser servido nos salões da nobreza húngara, nas casas das famílias mais tradicionais de Budapeste e depois nos restaurantes que queriam representar a cultura do país para os visitantes estrangeiros. E o detalhe que transforma essa história em algo ainda mais notável: o páprica, aquela especiaria vermelha que dá ao goulash sua cor característica e seu sabor inconfundível, não é nativa da Hungria. Ela chegou ao país através dos turcos otomanos, que ocuparam parte da Hungria por quase 150 anos, entre os séculos XVI e XVII. Os húngaros adotaram a especiaria dos seus ocupantes, fizeram dela a base da sua culinária e depois a usaram como símbolo da própria identidade nacional. O ingrediente que veio do inimigo virou a alma do prato que representa o país. Agora chegamos ao último prato desta lista, e ele é o mais improvável de todos. Porque se tem um alimento que o mundo inteiro associa à elegância, ao refinamento, ao bom gosto francês, é o croissant. Mas a história de onde ele realmente veio é a que a França prefere não contar em voz alta. Prato 10. Croissant, o símbolo francês que a França não inventou. Chegamos ao prato que fecha esta lista, e ele está aqui no final exatamente porque é o mais surpreendente, o mais contraintuitivo, e o que vai ficar na sua cabeça muito depois que este vídeo terminar. O croissant é a imagem mais imediata que o mundo tem da cultura francesa. Está nas padarias de Paris, expostos em fileiras impecáveis logo cedo da manhã. Aparece em filmes, em cartões postais, em campanhas de moda. É o café da manhã que representa a elegância, leveza e aquele estilo de vida parisiense que o mundo inteiro admira e tenta imitar. Pergunte para qualquer pessoa no planeta o que ela associa à França na gastronomia, e o croissant
vai aparecer entre as primeiras respostas. Só que o croissant não é francês, não nasceu em Paris, não foi criado por nenhum padeiro francês. E a história de onde ele realmente veio envolve uma guerra, um cerco militar e uma cidade que estava prestes a ser destruída. Você precisa ir até Viena, na Áustria, no ano de 1683. O Império Otomano, que naquele momento era uma das maiores potências militares do mundo, havia cercado Viena com um exército de mais de 100.000 soldados. A cidade estava sitiada, sem suprimentos chegando, sem reforços suficientes à vista. A situação era crítica, a ponto de os líderes europeus entenderem que, se Viena caísse, o avanço otomano pelo continente seria praticamente imparável. Durante o cerco, os soldados otomanos tentaram uma estratégia que já havia funcionado em outros contextos: cavar túneis por baixo das muralhas da cidade para fazer as defesas colapsarem por dentro. E foi um grupo improvável de pessoas que descobriu o plano antes que fosse tarde demais. Os padeiros de Viena. Eles trabalhavam de madrugada, nas horas mais silenciosas da noite, e foram os primeiros a sentir as vibrações no chão causadas pelas escavações subterrâneas. Deram o alarme. A cidade se preparou. Os túneis foram destruídos antes de cumprir seu objetivo, e quando as tropas de socorro finalmente chegaram e o cerco otomano foi quebrado, Viena havia sido salva. Para celebrar a vitória e homenagear os padeiros que haviam alertado a cidade, a tradição conta que eles criaram um pão em formato de meia-lua, o símbolo que aparecia na bandeira otomana. Era uma forma de comemorar a derrota do inimigo a cada mordida. Esse pão, chamado Kipferl em alemão, era mais denso e mais simples do que o croissant que conhecemos hoje. A transformação aconteceu décadas depois, quando Marie Antoinette, a princesa austríaca que se casou com Luís XVI e se tornou rainha da França, levou consigo para Paris as tradições culinárias de Viena, incluindo o Kipferl. Os padeiros franceses adotaram a forma e a ideia, mas aplicaram a técnica da massa folhada amanteigada, que era característica da confeitaria francesa, criando a textura laminada, crocante por fora e macia por dentro que define o croissant moderno. A França pegou uma ideia austríaca, aperfeiçoou a técnica, deu seu nome ao resultado e apresentou ao mundo como criação própria. E o detalhe final que fecha tudo com precisão: a palavra croissant em francês significa literalmente crescente, que é exatamente o nome da forma de lua que aparecia na bandeira otomana. Cada vez que alguém pede um croissant numa padaria parisiense, está pronunciando, sem saber, a lembrança de uma batalha que aconteceu há mais de 300 anos numa cidade que não é francesa. A elegância francesa tem raízes que a França prefere não colocar no cardápio. E com isso chegamos ao fim desta lista. Mas não ao fim da reflexão que ela provoca. A cicatriz que nenhum cardápio mostra. Você chegou até aqui, e isso diz algo sobre você. Significa que você não se contenta com a superfície das coisas, que quando olha para um prato, quer saber o que está por trás dele. Que a história importa tanto quanto o sabor. E é exatamente isso que a gastronomia tem de mais poderoso. Ela guarda memória. Cada receita é um documento vivo de uma época, de um lugar, de pessoas que existiram e que deixaram algo concreto no mundo, mesmo quando o mundo não dava nada a elas. Pensa no que você viu hoje. Uma panela de sobras que se tornou símbolo de um país inteiro. Um macarrão criado no caos de uma nação destruída que alimenta bilhões de pessoas por ano. 3 ingredientes simples que pastores carregavam numa mochila e que hoje deixam chefes renomados sem dormir, tentando acertar a técnica. Uma lagosta que era considerada humilhação e que hoje aparece como sinônimo de luxo. Um ensopado de emergência que salvou uma batalha e virou patrimônio cultural francês. Um pão criado por mãos que não tinham liberdade e que hoje está em aeroportos do mundo inteiro.
um peixe frito que sustentou uma revolução industrial, um marinado criado para não desperdiçar que se tornou a identidade de um país inteiro, uma sopa de boiadeiros que virou a alma de uma nação e um símbolo da elegância francesa que a França não inventou. 10 pratos, 10 histórias de escassez que viraram abundância. 10 momentos em que alguém, sem ter quase nada, decidiu criar algo mesmo assim. E aqui está a verdade que esta lista inteira aponta, mas que nenhum cardápio vai escrever para você. A criatividade humana não nasce da abundância. Ela nasce da pressão. Nasce quando não há outra saída. Nasce exatamente no momento em que tudo parece insuficiente. A próxima vez que você sentar numa mesa, seja num restaurante sofisticado ou na cozinha da sua casa, e olhar para o que está no seu prato, você vai estar olhando para a história de alguém que não desistiu, que pegou o que tinha, que às vezes era quase nada, e transformou em algo que atravessou o tempo e chegou até você. Isso não é só gastronomia. É o registro mais honesto que temos da capacidade humana de resistir e criar. Se algum desses pratos te surpreendeu, conta nos comentários qual foi a história que mais te pegou de surpresa. Porque aqui a gente acredita que entender de onde vem a comida é também entender de onde viemos nós. E se você quer continuar descobrindo histórias que estão escondidas atrás dos pratos mais famosos do mundo, o próximo vídeo já virá para surpreendê-lo.